A depressão pode ser um caminho de autoconhecimento, um caminho de crescimento também. Parece que a depressão é só coisa ruim, não é? Mas não é não. Acontece que ela precisa ser encarada do jeito certo. Depressão, ou estado de depressão, todo mundo passa na vida uma vez ou várias vezes, né? E tem pessoas que chegam até a tentar suicídio por conta da depressão. Mas a depressão, ela não é não necessariamente ela tem que ser um fim em si mesma, né? Ao contrário, ela é só um caminho para a gente chegar num objetivo que é o crescimento pessoal. É o crescimento, a autolapidação, na verdade, numa visão melhor sobre si mesmo e sobre a vida, ou uma visão mais compreensiva de como as coisas realmente acontecem dentro de si mesmo e na vida. Então, existem estágios, né, de percepção que a gente passa na vida. Não necessariamente eles têm que acontecer nessa ordem que eu vou falar, mas eles acontecem com a maioria das pessoas dessa forma, assim. Então, o primeiro estágio é aquele que não se tem nenhuma noção de que há algo ruim fora ou dentro da gente. É um estágio muito da criança, vamos dizer assim. A criança, ela nasce e ela então tem uma visão sobre a vida, de que, enquanto ela vai crescendo, né, de que não existem coisas realmente erradas, ruins, né, que possam causar grandes prejuízos lá fora e nem dentro dela mesma, né. Depois teria um outro estágio, é o olhar para fora e começar a ver que existem coisas ruins, né, mas não olhar para dentro. Isso também pode acontecer com pessoas, por exemplo, muito egoístas, mas não só necessariamente, tá? Que olham para fora e apontam e reclamam e dizem que é ruim, que não presta, ou ficam muito tristes, decepcionadas com aquilo, né, que está fora, mas não olham para dentro de si, sendo que dentro e fora acabam sendo reflexos, né, um do outro, assim, vamos dizer dessa forma. E tem o outro estágio, que é achar ruim o que está fora e achar ruim o que está dentro, né? Ou seja, tem problemas lá fora e tem problemas cá dentro, e isso leva talvez à frustração, à raiva, à decepção e depressão. Né? E por conta de tristezas, de falta de enxergar caminhos, etc. Tem outro estágio, que é aquele que a pessoa não vê o errado fora, mas vê o errado só dentro de si mesma, o que também pode levar aos mesmos resultados, né? E o outro, vamos dizer assim, o estágio mais desejado de todos, assim, seria aquele em que a gente se encontra sem ver, sem se incomodar, não é sem ver. A gente pode ver que existe o ruim fora, o ruim dentro, mas a gente não se incomoda em excesso com aquele ruim fora e aquele ruim dentro, né? Então, são aí 5 estágios, vamos colocar dessa forma, né? Sendo que esse último, o não se importar tanto com o ruim fora e o ruim dentro, seria o mais favorável, né, para que a gente mantivesse uma tranquilidade, uma alegria de vida e não caísse em depressão. Mas aí entra, para que serve a depressão então, né? E por que ela surge? Bom, como é que surge a depressão? A depressão é um estado, né, de introspecção, de análise, de ponderação, né, de percepção sobre aquilo que existe fora e dentro, né? Seja em determinada época fora, em determinada época dentro, ou no mesmo dia, de repente, né, dentro e fora. Então, a gente percebe aquilo.
a gente percebe que aquilo, segundo as nossas crenças, segundo aquilo que a gente acredita, que a gente experienciou na nossa vida, que a gente assimilou como verdades, que aquilo pode causar algo mal ou que é algo mal, né? São as definições de bem e de mal que a gente tem, né? E então se a gente olha alguma coisa fora ou alguma coisa dentro e percebe aquilo como uma coisa que seja má, uma coisa que seja perigosa, uma coisa que seja que não deveria existir, uma coisa que seja um pecado, uma coisa que seja, enfim, qualquer julgamento negativo, e a gente dá um valor muito grande a esse julgamento negativo, e a gente continuamente olha para aquilo e para outras coisas similares e dá esses valores muito fortes negativos, o que a gente está fazendo é entrar num ciclo de queda, né, da vibração emocional, vamos falar dessa forma, né? Então vai passando de algo normal para alguma coisa que gera frustração, que gera raiva, que gera uma sensação de não ter solução, né, que gera uma tristeza que continuamente acaba gerando uma depressão, né? Então não é com uma coisa que a gente presta atenção, não é prestando atenção só no ruim lá fora ou só no ruim aqui dentro, né? Mas uma soma de fatores que levam a uma continuidade de uma baixa vibração emocional, ou seja, emoções negativas, né? Vamos colocar dessa forma. Essas emoções negativas, quando são não trabalhadas e quando a pessoa não tenta parar para observar aquilo que ela está julgando como negativo e observar em si o que leva, que crenças levam a ela a julgar aquilo negativo, né? E a, por exemplo, temer aquilo ou colocar aquilo como algo que não deveria existir na vida, né? O que leva a um sentido de imperfeição da vida, né? Aí ela não cresce interiormente, não se lapida para enxergar de uma forma diferente a vida, a neutralidade que a vida é. Tudo na vida é neutro, tudo que acontece com a gente é neutro, tudo que as pessoas fazem é neutro, a não ser que a gente dê sentido àquilo, né? Então, se alguém passa e joga um papel na rua, aquilo é neutro. Mas está sujando a cidade, enfim. Mas, de repente, para outra pessoa que está ali do lado, que gosta de se sentir útil, né, que gosta de se sentir cuidando, zelando das coisas, pegar aquele papel ali e jogar no lixo, né, é um benefício, é uma coisa positiva, é algo bom, né? Então é tudo uma questão de ponto de vista. Uma gravidez pode ser uma bênção ou uma tragédia na vida de alguém, depende de como se encara isso, né? Então tudo basicamente é neutro. O que acontece é que a gente dá esses valores, e quando a gente começa a dar valores negativos e não para ponderar por quê, né? De onde vem esse peso para esse julgamento? Será que vem de mim mesmo, da minha experiência? Será que eu herdei isso dos meus pais, do meio com o qual convivi? Será que eu assimilei isso como uma verdade inexorável, né? E aí eu estou deixando de olhar a vida com a neutralidade que ela tem, com a espontaneidade das diferenças que acontecem no dia a dia e que eu não posso controlar? E dentro da gente a mesma coisa. Será que eu estou deixando de olhar que dentro de mim acontecem coisas totalmente diferentes todos os dias, desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? E que algumas delas eu praticamente não tenho controle, né? Por exemplo, você tem controle com, vamos dizer assim, o controle imediato, tá? Com a sua pressão,
Não, você não tem. Você não pode parar a sua pressão, diminuir sua pressão, aumentar a sua pressão. Algumas pessoas têm habilidade para isso, né? Mas você não pode fazer isso naquela hora e nem sem conhecimento. Você pode fazer isso com conhecimento, com prática? Pode, através da alimentação, através de pranayamas, através de concentração, meditação, né? E você controla. Mas sem esse conhecimento, sem essa ponderação, sem esse olhar mais aprofundado para saber o que é e como modificar, né, você não tem esse controle. Sendo assim, a maior parte das coisas que acontecem com a gente são fora desse controle. E se a gente ficar ponderando o porquê isso aconteceu comigo, o porquê que Deus fez assim, porquê que eu estou passando por isso, e não tiver um olhar diferenciado no sentido de por que eu estou interpretando isso de forma negativa, sendo que tantas outras coisas também estão longe do meu controle. Por exemplo, você já notou que você está em cima de uma bola de terra e água girando a 100 mil quilômetros por hora e que está simplesmente solto aí no espaço, girando sabe-se lá em torno de quê? Né? Então, que controle você tem sobre vida e morte? Que controle você tem sobre para onde você está indo? Né? Que controle você tem sobre os fatores geológicos que acontecem ao seu redor ou no mundo? Né? Então, a única coisa com a qual você tem algum controle é a sua impressão do que você percebe daquilo. Se você percebe o fator geológico, por exemplo, um terremoto, alguma coisa assim, como algo que pode acontecer e levar a sua vida, ceifar a sua vida a qualquer momento, né? Claro que isso vai te trazer emoções negativas, medo, insegurança, frustração, sensação de incapacidade de controle, né? De fora de controle de si. Agora, se você olha para isso também e vê de uma maneira positiva, que bom, essa é a força da natureza atuando dentro de você, alguma coisa vai estar dizendo, isso pode te matar, né? Então não vai ajudar muito também. Mas se você olha de uma forma neutra, e aí entra a confiança de que tudo vai dar certo, né? Tanto um vulcão quanto uma capacidade ou incapacidade de você controlar o seu apetite vão redundar na mesma coisa, neutralidade. Você pode controlar um vulcão? Não, mas você pode controlar para onde você vai, não pode? Você pode mudar para algum outro lugar, certo? Ok. A capacidade ou incapacidade de comer, né, ordenadamente, digamos assim, ou de uma forma mais saudável, né? Tem como mudar? Tem como mudar. Adquirindo conhecimento, fazendo a prática do ir tentando mais um pouquinho a cada vez, né, melhorar e ir colocando coisas mais naturais, né, e aquilo vai se resolvendo. Então, o olhar com neutralidade é o que ajuda a gente a lapidar as coisas dentro da gente e a galgar níveis conscienciais maiores, né? Então, a depressão, ela vem ocasionalmente como uma necessidade de olhar para dentro da gente e ponderar as nossas próprias crenças, né? O que a gente vê na vida, o que a gente espera do que a gente vê na vida e do que a gente vive na vida, e se realmente é interessante a gente sentir o que a gente sente sobre o que a gente vê na vida, né? Se aquilo está trazendo benefício ou não, né? E é aí que a gente começa a sair, se distanciar das brigas familiares, dos desencontros de relacionamentos, das preocupações excessivas com as coisas, das importâncias demais que a gente dá para as coisas da vida, para o que acontece com a gente, com as outras pessoas e com o mundo, e que a gente começa a ver também que
não me interessa muito se está acontecendo uma grande queimada ou uma guerra longe do nosso alcance. Né? Compreende? O que você pode fazer sobre isso? Estão passando fome em algum lugar do mundo. Legal, você pode ir lá dar comida para o povo? Não. Então, você não pode fazer nada a respeito disso. Né? Então, está fora do seu alcance. Para que você se desgastar com coisas fora do seu alcance? De repente, ali do lado, ali fora, tem alguém passando fome. Compreende? Né? E você pode ajudar. Aquela história. E também, se você quiser, se você se sentir bem ajudando, porque é muito importante que a gente faça as coisas quando a gente sente fazer. Isso é uma libertação também. Então, o que eu estou querendo colocar está ao seu alcance? Beleza, você pode fazer alguma coisa. Não está ao seu alcance? Não tem que se importar com nada, não tem que se frustrar com nada. Nesse momento eu não consigo controlar a minha dieta, eu não consigo controlar o meu nervoso. Tá, tudo bem, isso está ao seu alcance, não está? Mas não totalmente, né? Então não adianta você dar uma hiperimportância para isso. Adianta você pegar essa grande coisa, né, e colocar passo a passo. Vou pegar uma coisa simples, a dieta mesmo, tá? Minha dieta é toda descontrolada, eu não consigo deixar de comer não sei o quê, aquela coisa toda. Tá, você pode fazer uma coisa diferente, que seja mais natural? Então faça. Depois você conseguiu, você consegue fazer mais uma? Então faça. Aí depois você consegue fazer mais uma? Então faça. Compreende? É uma pequena vitória por vez, porque nós estamos submetidos a uma coisa chamada tempo aqui. A nossa experiência nessa vida é baseada em tempo e espaço. Né? Então, tudo são processos, tá? Então, processo leva tempo para acontecer. E uma vez que existe tempo, existe um processo. Porque senão, um sem o outro não teria sentido, né? Para que ter tempo se você tem tudo imediato? Então, assim, tem tempo, tem processo, tem tempo. Está tudo interligado. Né? Dessa forma, você consegue perceber que pequenas atitudes levam adiante. Então, entrou em depressão, o que acontece? Esteja com tranquilidade de observar as suas próprias crenças sem condenar, sem dar importância demais a elas, sem achar que aquilo é 8 ou 80, ou seja, você é tão grande que você não consegue se livrar daquilo. Né? Consegue sim, consegue um pouquinho de cada vez, significando, ressignificando, dando valor às pequenas vitórias, aos pequenos passos e seguindo adiante na sua vida da melhor forma possível. Né? E aí a depressão vem e a depressão vai. Por quê? Porque as vitórias vêm depois. Né? Um crescimento, uma autolapidação. Né? Então dá para ter depressão na vida e ficar bem com isso? Dá. Né? Mas qual o sentido de ter depressão e acabar com a vida? Compreende? Né? De ter depressão e deixar de assumir aquela chance de crescimento. Pensa, a depressão existiria como uma doença terminal? Ela existiria simplesmente para matar, para poder afundar, para poder fazer o quê? A depressão existe como uma coisa natural. Lembra da senoide? Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, né? Lembra do relógio? Vai no 12, vai no 12, vai no 12, né? Tudo cíclico, não é isso? Então, ora depressão, ora ascensão, ora depressão, ora ascensão. E assim as coisas vão funcionando na vida. A gente dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Isso aí, boa viagem nas suas constatações, tudo de bom, alegria no coração, tranquilidade, porque tudo se resolve mesmo, né? Passo a passo. E depressão, dá um outro nome para isso, se você quiser. Compressão,
tempo de ponderação, resguardo para crescimento, qualquer coisa, mas não coloca o peso da depressão em você, porque isso tudo também é julgamento, viu? Um grande abração, até a próxima.